Quando nós falamos de narcisismo, do que é que nós estamos a falar concretamente? De um distúrbio, de um mecanismo de defesa, de uma ferida? O que é o narcisismo? São indivíduos vaidosos, arrogantes, com sentimentos de superioridade, mas de uma forma agressiva, Ok. atacam os outros nos pontos fracos dos outros, precisam de ser o centro das atenções, são pouco empáticos, não respeitam muito os sentimentos dos outros, usam os outros. Mas inicialmente eles apresentam-se de forma completamente oposta, ou seja, são Sim, pessoas muito sim. charmosas, muito amigas, aparentemente amigas, não é? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo o João Carlos Melo. Antes de o apresentar, eu venho aqui só contar-vos aqui do meu próximo book club, que é dia 26 de outubro, onde vamos ter um almoço e o clube de leitura com a Paula Ponce. Vai ser um momento onde vamos conectar, onde vamos ter a oportunidade também de privar um bocadinho e de refletir sobre alguns padrões que herdamos e não temos assim tanta consciência. Eu vou deixar aqui o link também, caso esta mensagem ressoe convosco. Não se esqueçam de subscrever o meu canal de YouTube e de pôr like se gostarem e de partilharem esta conversa com alguém que faça sentido, porque eu acho que vai ser muito, muito interessante. Eu vou falar aqui com o João Carlos Melo, que é psiquiatra, psicoterapeuta e grupo analista. Ele já escreveu inúmeros livros. Nós hoje vamos falar sobre o narcisismo, que eu acho que é um tema que deve ser falado porque está profundamente presente na nossa sociedade e nós não o sabemos bem abordar, nem detectar, não conhecemos muito acerca do tema, apesar de estar muito presente. Já agora apresento-vos também o livro do João, Nascemos Frágeis e Recebemos Ordens para Sermos Fortes, que é precisamente sobre este tema do narcisismo e a autoestima. E eu sei que já disparei aqui muita informação. Seja muito bem-vindo, João, pela segunda vez aqui no meu podcast. Obrigado, Nur, mais uma vez. Da outra vez foi muito agradável, gostei muito e agora também estou a gostar. É isso, é isso. Olha, Vai eu ser gosto bom. muito de falar contigo. Acho que és uma pessoa que traz conhecimento e sabedoria de uma forma muito acessível. Temas de saúde mental que eu acho tão necessários e que às vezes há psiquiatras e psicólogos que complicam muito por serem muito técnicos. Eu acho que tu és muito humano e isso é incrível e parabéns pelo teu trabalho. Ainda não tive a Obrigado. oportunidade de ler o teu livro, mas vou ler porque é um tema que me fascina mesmo e por isso vamos explorá-lo aqui. Ok, Vamos a isso? vamos a isso. Boa. João, então, olha, vou começar por te perguntar e por começar aqui uma base muito, muito sólida, que é para termos aqui um ponto de partida. Quando nós falamos de narcisismo, do que é que nós estamos a falar concretamente? De um distúrbio, de um mecanismo de defesa, de uma ferida? O que é o narcisismo? Tem a ver com isso tudo. Por exemplo, se nós virmos as coisas de um ponto de vista clínico ou de um ponto de vista de sintomas ou comportamentos, nós tendemos, porque é qualquer coisa patológico, nós tendemos, por exemplo, a ver em termos de classificação das perturbações mentais. Ok. E então, o DSM, que é aquele sistema de classificação mais conhecido e usado em todo o mundo, tem lá uma parte dentro das perturbações da personalidade que é perturbação narcísica da personalidade. Pronto, está lá. E há uma série de critérios, por exemplo, rapidamente, são indivíduos vaidosos, arrogantes, com sentimentos de superioridade, mas de uma forma agressiva, Ok. atacam os outros nos pontos fracos dos outros, precisam de ser o centro das atenções, são pouco empáticos, nomeadamente em relação aos sentimentos das outras pessoas, não respeitam muito os sentimentos dos outros, usam os outros e, portanto, isto é um conjunto de características que nós conseguimos identificar, enfim, em várias pessoas, algumas conhecidas pessoalmente, outras Sim, sim. figuras públicas até, e isto é o que caracteriza realmente a perturbação narcísica da personalidade. E perante isto, nós podemos pensar assim: quem preenche estes critérios, ou muitos deles, têm uma perturbação narcísica da personalidade. Pronto, é narcísico. Pronto, podemos Assim, pôr. sim, desculpa interromper, Sim, só sim. para não me perder aqui. Eu acho que assim seria muito fácil de detectar, mas a questão, a impressão que eu tenho é que as pessoas narcisistas ou os narcísicos apresentam-se sempre, ou seja, tu descreves pessoas arrogantes, agressivas e tudo mais, mas inicialmente eles apresentam-se de forma completamente oposta, ou seja, são Sim, pessoas muito sim. charmosas, muito amigas, aparentemente amigas, não é? E daí a dificuldade em É percebermos. muito difícil, é muito difícil, porque, quer dizer, há umas
que já tendo poder, por exemplo, poder sobre outras pessoas numa empresa, por exemplo, ou poder dentro de uma família, e aí não têm que ter, enfim, grande trabalho a seduzir os Exatamente. outros. Mas há muitos outros indivíduos com estas características narcísicas que estudam os outros, seduzem, são capazes de trabalhar muito para conseguir conquistar, mas o objetivo é sempre o mesmo. No fundo, é usar os outros para preservar a autoestima ou para tentar melhorar a autoestima. E aqui Hum, estou já a adiantar esta ideia de que estes indivíduos, ao contrário do que se pensa muitas vezes, têm uma autoestima baixa. Porque exatamente. diz-se assim, este é um indivíduo com uma boa autoestima, tem um grande ego. Não, é um indivíduo com baixa autoestima. Tu falaste em mecanismos de defesa e pronto, isso aí já é um ponto muito importante, porque, voltando um pouco atrás em relação à perturbação narcísica da personalidade, estes indivíduos, nós podemos dizer, estes indivíduos são narcísicos, pronto, tudo bem, a gente sabe do que é que está a falar. Mas a gente podia pensar assim, quem preenche estes critérios é narcísico, quem não preenche não é. Exato. Aquelas pessoas que preenchem só alguns ou de uma forma pouco acentuada são narcísicos, mas não tão graves como outros. Pronto, podíamos pôr a coisa assim. Mas eu acho que é preferível vermos o narcisismo como uma dimensão do funcionamento mental. Ok. Ah, é uma dimensão de funcionamento mental, como, por exemplo, ah, o humor é uma dimensão do funcionamento mental. O humor no sentido da variação entre a alegria e a tristeza. Uhum, Portanto, a alegria e a tristeza são normais. uhum. Há pessoas que a alegria e a tristeza tornam-se patológicas e associam-se a outras características, e então são ciclotímicas ou têm doença bipolar. E há pessoas que têm perturbações nesta área e têm muita dificuldade em sentir alegria e em sentir tristeza. Têm as emoções e os afetos muito aplanados, digamos É assim. quase como se estivessem meio que anestesiados, não Sim, é? sim. Mas pronto, do mesmo modo que isto acontece em relação ao humor, pronto, o narcisismo também é uma dimensão do funcionamento mental. Ok, E o que é que está na base deste funcionamento? É a autoestima. ok. Porque há uma grande diferença entre a ou seja, o amor próprio ou a autoidealização. Ou seja, o que estás a dizer, João, é que no fundo o narcisismo nasce de uma grande falta de amor. Sabes que eu acredito profundamente que o nosso corpo fala, mas a verdade é que com o meu ritmo de vida, entre viagens, gravações, livros e book clubs, eu nem sempre tenho tempo para absorver todos os nutrientes através da alimentação. Então eu opto por suplementar de uma forma muito consciente, através da Nature Heals, em que todos os seus produtos são naturais, sem artificiais, produzidos de forma muito intencional. Eu tenho um código de desconto para ti, o NUR10, podes utilizar e tens acesso a 10% de desconto em todo o website. Até já! Sim. Falta de amor e falta de reconhecimento Ok. dos outros. Reconhecimento em relação à minha especificidade. Não é apesar de eu ter este e aquele defeito. É ser reconhecido e aceito como sou. Ser realmente visto, não é? Ser realmente visto. Ok. Sim, sim. Uhum. E, portanto, a autoestima, a autoestima começa a ser criada e a crescer dentro de nós desde antes de nascermos. Na fase perinatal, não é? Na Não, barriga. não, Não. Não. já na barriga ou mesmo antes, em que aspecto? Não é no aspecto de, não estou a falar no aspecto espiritual, é na cabeça dos pais. Ah, Na cabeça interessante. dos pais, se os pais sentem assim, o nosso filho vai ser o melhor. Não é em termos de competição, é aos nossos olhos vai ser o melhor. No sentido, vamos aceitá-lo como é, vamos sentir orgulho, vamos, enfim, dar tudo por ele. Interessante. E o bebé, quando nasce, os pais já têm esta expectativa Esta positiva, projeção, esta sim. projeção, exatamente. Pelo contrário, pais com baixa autoestima
sentem que os filhos que vão nascer não são tão bons como os outros. Uau. Não são tão bons Sim. como os outros. Tudo o que é meu, o meu corpo, o meu intelecto, as coisas que eu faço, não têm grande valor. E por isso, se há um ser que sai de mim, também não tem grande valor. Claro que isto não é tão explícito dentro da cabeça das pessoas, mas a gente vê em algumas famílias a ideia que é transmitida é, direta ou indiretamente, Sim. os outros é que são bons, temos que aceitar que os outros são bons, temos que nos reduzir à nossa insignificância, Uhum. enfim. Uhum. Incrível, João, o que estás a dizer. Realmente eu nunca tinha pensado concretamente sobre esse ponto. Ou seja, eu sou uma pessoa também que está muito ligada à área da espiritualidade, do transgeracional e etc. Já tinha pensado nas heranças emocionais e em tudo isso. Mas eu não tinha pensado concretamente que, de facto, a probabilidade ou o potencial de nascer um narcisista depende muito da autoestima dos pais e da Sim, projeção que os pais fazem dos filhos. Se de facto projetam neles uma prisão, no sentido de ele vai ser médico e vai ser o melhor, né? Ou se projetam liberdade e ele vai ser como tem que ser. E portanto está tudo interligado. Portanto, sim, pais sim. narcisistas provavelmente terão filhos narcisistas. Sim, sim, sim. Embora pais narcísicos pode não ser necessariamente ahm, com aquelas características que eu referi há pouco. Podem ter um funcionamento narcísico menos saudável e que se manifesta da forma oposta àquela que eu referi. Pronto, eu Hum, não vou complicar, vou tentar não complicar, vou só voltar um pouco atrás, porque tem a sim. ver uma pessoa com baixa autoestima. A gente depois pode desenvolver mais o que é que faz desenvolver uma boa autoestima e o que é uma boa autoestima, mas uma pessoa com uma baixa autoestima, ou quando a autoestima, sendo mais alta ou mais baixa, é lesada, é Uhum. ferida, desencadeia mecanismos de defesa, mecanismos de reação, comportamentos que se tornam automáticos, e que visam lidar com essa baixa autoestima Uhum. ou com a autoestima lesada, de modo a recuperar a autoestima que foi ferida ou Hum. fazer melhorar a autoestima. Que mecanismos são esses? Há dois grandes grupos de mecanismos. Um foi aquele que eu referi há pouco, aqueles indivíduos narcísicos arrogantes. Uhum. Mas há outro tipo de mecanismos de compensação para a baixa autoestima, que se manifesta como pessoas com sentimentos de inferioridade, muito low profile, que fazem tudo para agradar, Ok, estou a perceber. submetem-se às opiniões dos outros, não manifestam ideias próprias, anulam-se um pouco. Tudo isto para quê? Para não serem criticados, para a autoestima não ser lesada, porque a autoestima baixa está como cá a flor da pele. Uhum. Ao passo que os outros arrogantes está dentro de uma carapaça, aparentemente não Hum. são tocados por isso. Uma pessoa com esta baixa autoestima e com estas características, com esta pele fina, como Uhum. às vezes se diz, tem sentimentos de inferioridade e, portanto, vai determinar também, vai contribuir, não é? Para que o filho que nasce também tenha uma baixa Baixa autoestima. autoestima. Não é necessário deitar abaixo a criança. hum, Mas só o facto de, ou seja, nesta camada, nesta vertente que tu dizes, neste polo um bocado oposto sim, de sim, narcisismo, em que são pessoas baixa autoestima, que se submetem a tudo o que os outros dizem, que são low profile, um pai ou uma mãe assim. Também são pais, se calhar, que cobram muito aos filhos. Ah, eu fiz isto por ti, portanto eu espero que tu faças por mim. Ou como são pessoas que vivem muito em prol dos outros, esperam o mesmo. E então existe aqui, ou seja, em ambos, seja no com a carapaça ou naquele que low profile, são altamente manipuladores, ou não? sim, sim, sim. Sim, embora muitas vezes de uma forma muito subtil. Muito subtil. Porquê? Porque esperam do filho, vamos pôr a coisa assim em termos simples, Sim. esperam do filho aquilo que não têm
e esperam do filho que o filho, com as suas realizações, vá compensar a baixa autoestima dos Exatamente. pais. E pronto, isto contribui para quê? Isto contribui para que essa criança, à medida que for crescendo, vá associando a sua autoestima apenas com esses desempenhos. Pronto, pais que têm alguma insegurança em relação enfim, à sua capacidade intelectual. Uhum. E então o filho tem que tirar um curso, tem que ser doutor, engenheiro, seja o que for. E, portanto, independentemente de terem em conta se o filho tem jeito, se gosta de outras coisas e tudo isso. Portanto, há um investimento nisto. E o que é que a criança sente? Se traduzisse por palavras, mais tarde, na adolescência, na idade adulta, a gente depois põe estas palavras e as pessoas identificam-se, mas em crianças não. Uhum. Se fosse traduzir por palavras, seria: os meus pais não me aceitam como eu sou. Só condicionalmente, se eu for bom aluno ou se tiver boas notas, etc. Quem diz isto diz se eu fizer os outros rir, Uhum. se tiver muita competência para, sei lá, um desempenho artístico, seja o que Uhum. for, não é? E, portanto, o que a criança sente é que a sua autoestima existe em função desse desempenho Sim. e sente que a sua essência não é Não é reconhecida. reconhecida, não é aceite. Bem, tu trouxeste aqui montes de temas que apetece-me por imensos caminhos. Ahm, Portanto, ok, então no fundo, o que é que, seja, o que é que o narcisista tem medo? Do abandono, de não ser visto, de não ser reconhecido e, portanto, passa a vida inteira a lutar para ter essa atenção para ele, como manipulando o mundo à sua volta. Sim, sim, exatamente. E porquê? Porque a autoestima ser afetada pode ser muito doloroso. É Por quase como se exemplo, eles criassem uma ilusão para eles não verem para não verem como a se sua baixa sentem, só baixa autoestima. autoestima. Sim, sim. Mas, por exemplo, a gente até pode ver a autoestima numa perspectiva mais, digamos, superficial e de uma perspectiva mais profunda, mais estrutural, da estrutura psicológica das pessoas. Por exemplo, aquilo que eu digo assim mais superficial é: tem um aspecto cognitivo e um aspecto afetivo. O aspecto cognitivo é: eu reconheço que tenho algumas qualidades, tenho orgulho nessas qualidades, e, portanto, a minha autoestima baseia-se um pouco nisso. Se bem que a autoestima não seja um bloco Sim, unitário. A sim, pessoa claro. pode ter uma boa É autoestima dinâmica, não é? numas características e menos boa noutras, né? Tem um aspecto Oh, afetivo. João, desculpa, eu tenho mesmo que te Sim, sim, perguntar, não sim, sim. cortando, mas epá, vou cortar um Sim, bocado não faz mal, o não faz caminho, mas mal. eu tenho que te Tudo bem, perguntar: tudo bem. qual é a diferença entre autoestima e segurança ou confiança? Percebes o que eu estou a dizer? Ou está tudo interligado? Uma pessoa confiante não é necessariamente segura, e uma pessoa segura não é necessariamente confiante, ou é? Percebes o que eu estou a dizer? Bom, quer dizer, uma pessoa que seja confiante, hum, é uma pessoa que acredita nas suas capacidades e se sente insegura, se essa confiança é genuína e se a pessoa se sente insegura, isto quer dizer que a pessoa tem uma boa autoestima. Em que aspecto? No aspecto em que reconhece que tem algumas inseguranças, Uhum. aceita essas inseguranças. Todas as pessoas têm as suas inseguranças, as suas limitações, os seus limites e, portanto, reconhece isso. E isto é um bom indicador de uma boa autoestima. A pessoa aceitar Sim. as A suas. vulnerabilidade, A ser vulnerabilidade, vulnerável. O exatamente. poder de ser vulnerável, no fundo, é Isso isso. mesmo, isso Ok, mesmo. E, ok. portanto, no entanto, a pessoa pode sentir-se confiante no aspecto em que eu não preciso de estar sempre seguro para sentir que tenho importância. Exatamente, ok. Ok, podemos prosseguir onde Sim, sim. estávamos, desculpa. Pois, não, não faz mal, não faz mal. E, portanto, aquela outra, o tal componente cognitivo, um componente afetivo também, que é a pessoa gostar de si. Não é, não é achar que é o melhor, não é ser vaidoso, mas gostar, apreciar-se. Uhum.
e sentir orgulho com isso. Uhum. Pronto. Sim. Olha, eu reconheço que tenho competências boas neste e naquele aspecto, embora também reconheça que noutros não tenho. Não tenho. Pronto, tudo bem. Eu ia dizer não quero, não é não quero, não preciso de ser bom em tudo. Nunca ninguém é. Claro. Mas há pessoas que, não sendo, sentem-se mal com isso, Sentem-se mal. porque E o precisariam muito narcisista de é ser. assim. Sim. Ok. Mas há uma outra dimensão mais profunda da autoestima que é mais estrutural, como eu disse há pouco. Em que aspecto? Ahm, por exemplo, se uma pessoa me critica, faz um juízo negativo, faz um reparo, pronto, eu posso ficar triste, mas, portanto, não me vou muito abaixo, fico Sim. apenas triste. Pronto, é normal a pessoa ficar triste, E sentir-se fica. diminuída, Sim. pronto. E depois tenta valorizar-se de outras formas. Mas há pessoas que, quando isso acontece, um pequeno reparo, uma observação, às vezes não é nada de muito especial. Aquilo é uma ferida tão forte, Que dispara logo. dispara, e a pessoa desmorona. Uhum. Quer dizer, a pessoa desmoronaria. E há expressões que se usam, fiquei de rastos, Uhum. fiquei devastado, fiquei em escombros. Isto denota muito aspectos estruturais. Uhum. Pessoas que ficam, por exemplo, vamos supor, 2 dias de cama sem energia para funcionar. Com uma crítica. Com uma crítica, por Ou exemplo. seja, porque o seu fundamento, a sua base, a sua estrutura não é sólida, Isso não mesmo, existe. isso Ou mesmo. existe, mas é fraca, não é? É frágil. Isto é um aspecto mais estrutural. Estrutural. Um aspecto mais estrutural. Ora, alguns indivíduos narcísicos não deixam, por causa da tal carapaça, que isto chegue a acontecer. Tu há bocadinho disseste, disparam. É isso mesmo. Ou seja, há um conceito que corresponde a uma realidade, que é aquilo que se chama raiva narcísica, Sim. que é uma pessoa que fica despeitada, a pessoa que quer vingar-se porque houve alguém que disse qualquer coisa, Sim. não é? E é E capaz de se passar no meio de qualquer passar sítio. completamente, ser extremamente agressiva portanto, e arrasar completamente essa pessoa Sim. com uma crítica ou com, cá está, Mas atacando os pontos é possível que fracos. fiquem completamente cegos, não é? Sim, sim. Emocionalmente cegos. Que interessante. Epá, isto também é tão interessante, fogo. Sim, sim. Agora vou ainda mergulhar numa zona que para mim ainda é mais interessante, que é como é amar um narcisista e como é ser amado por ele. Percebes que acho que normalmente as pessoas narcísicas atraem pessoas extremamente vulneráveis. Ou seja, muito empáticas e muito vulneráveis. E muito puras. É aquilo que eu vejo à minha volta. Não sei, não tenho nenhum dado que estude isto, mas intuitivamente falando, aquilo que eu vejo é que um narcísico atrai uma pessoa muito vulnerável, muito empática, que está ali sempre para ele. E esta pessoa altamente empática, durante algum tempo nem se apercebe que está num relacionamento abusivo, não é? Como é que é então amar um narcisista, João? O- há narcísicos nesse sentido que têm bom caráter e outros têm essas características, vaidosos, arrogantes e tal, mas têm bom caráter, não prejudicam O outro. muito os outros. Precisam é sempre de ser o centro das atenções e brilhar, E aí é funcional, não é? Porque e se é tiver uma pessoa que lhe funcional. está sempre a dar elogios e não sei o que, está tudo bem. E, portanto, enfim, se é um chefe que é bajulado, e as pessoas todas sabem isso, e a Exato. coisa vai funcionando. Há outros que têm características psicopáticas, que se manifestam sobretudo com quem? Com as relações mais próximas, um funcionário mais vulnerável, uma mulher, esposa, Uhum. um filho, uma filha. Eu digo mulher porque isto acontece mais em homens do que em mulheres. Sim, sim. Ok. Mas também acontece ao contrário. Sim. E, portanto, é importante a gente distinguir se a pessoa tem bom caráter ou mau caráter. Ok. Vou dar assim exemplos práticos. Um determinado indivíduo marca uma consulta para mim. Pronto.
Ah, Pode-se queixar de coisas muito variadas, mas, por exemplo, acaba por dizer que foi a mulher que sugeriu que fosse e tal, enfim, pronto. Eu percebo que a pessoa não tem muita motivação para mudar, a própria pessoa diz que não quer mudar muito, enfim. E pronto, depois vou apercebendo que tem algumas características narcísicas, essa capa e tal. E nas relações as coisas vão acontecendo, vão evoluindo, embora com alguma insatisfação de parte a parte. Uhum. Ah, Quando isto acontece, o que é que eu peço à pessoa? Para levar, da próxima vez, ou das próximas, para levar a mulher, para a gente falar os três, e pronto, para ver de um ponto de vista, do A outro, não é para, dinâmica, não é? da dinâmica, não é para lavar roupa suja, Claro. nada, mas é para compreender melhor as coisas. Ou seja, há indivíduos destes que, embora tenham estas características, muitas vezes são indivíduos cujos pais eram assim, e isto é uma forma de compensarem, em vez de serem indivíduos anulados, vá Uhum. lá, é como uma compensação. E, portanto, hum, há indivíduos destes que querem melhorar e estão dispostos a fazer uma terapia, a fazer. Sim, mas mas já lá vamos, sim. Pronto. Outros não. O indivíduo chega à consulta e tal, e eu continuo sem perceber o que é que se passa, porque é que procurou, pergunto, as respostas são um pouco vagas, etc. E depois lá, quer dizer, depois já às tantas eu digo assim, então, mas o que é que nós estamos aqui a fazer? Porque é que veio? Ainda não percebi, é importante a gente, enfim, perceber e tal. Depois lá diz, foi um ultimato que a minha mulher me fez. Ou fazes uma terapia ou eu deixo-te. E, portanto, obviamente que nestes casos eu digo que não Não vamos faz fazer terapia sentido. nenhuma, porque este indivíduo não está motivado. Pois. Portanto, mas aqui o que é que se vê? Tem medo de ser abandonado. Exatamente, o medo do São abandono. indivíduos que precisam de ter um alvo vulnerável, como disseste, sempre ali presente, sempre para Mas interagir. João, tu não achas que estas pessoas também têm muita facilidade em descartar os outros? Ou seja, eles estão ali Completamente. para tapar um buraco, um vazio, ou comatar uma necessidade. Se aquela pessoa abandona, rapidamente tem que arranjar outra. Isso acontece porque não têm sentimentos pelas pessoas, mas depende da forma como acabou. Porque vamos imaginar que esse indivíduo, quando acabou a relação, se sentiu humilhado. Aí pode-se vingar. Hum, Mas se arranjar outra pessoa ou outras pessoas, depois acaba por distrai-se. distrai-se, Sim, acaba por esquecer. Precisamente porque não tem os outros em grande consideração. sim, sim. Ok. hum, Outra questão há bocado tu estavas a falar e eu queria pegar aqui num tema que é, estavas a dizer que, pronto, há indivíduos narcísicos que até estão motivados para se curarem e tudo mais, mas agora falando em casos um bocadinho mais severos, ou seja, porque, e também já lá vamos a este tema, mas eu acho que todos nós temos traços narcísicos, não é? Há pessoas que são efetivamente diagnosticadas com narcisismo, estas pessoas como é que se cura um narcísico quando ele depende daquele modus operandi para sobreviver? Porque nós no último episódio que gravámos, tu disseste uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que é como tu queres tirar muletas a uma pessoa que precisa delas para andar, Pois, pois. não é? Pois é precisamente isso, e portanto as pessoas acabam por fazer uma opção e arranjar o melhor equilíbrio possível. E Pois, são indivíduos que, ah, por vezes, acabam por ficar sozinhos, ah, à medida que vão perdendo competências, beleza, força, poder, dinheiro, ascendência sobre outros. ok. ah, portanto, estes indivíduos acabam depois por ficar sem nada e qual é o destino? Muitas vezes suicidam-se. Precisamente Ok. por causa disso, porque não aguentam depois isto. Ahm, um indivíduo que seja narcísico, com características psicopáticas, que destrói a vida de outras e E de que é outros, super comum, digamos, não é? é muito comum, é muito mais comum do Do que que pensa. aquilo que se pensa. Nós sabemos assim uma estimativa, tipo, uma pessoa em três.
É narciso. Temos alguma estimativa? Não. Não, olha, há um livro que eu até recomendo muito a muitas mulheres que me procuram, porque é o que é mais frequente, que são vítimas de indivíduos narcísicos psicopatas. Uhum. E, portanto, são indivíduos que podem ter amigos, podem ser pessoas encantadoras em sociedade, com os amigos, no trabalho e tudo isso. Nas relações mais próximas, destroem a vida de Qual é o outras livro que pessoas. recomendas? É o Amor Zero? Amor Zero, Pois, exatamente, eu já li, é um exatamente. grande livro. Porque ah, a pessoa sente-se ali identificada e retratada e pode ajudar realmente a defender-se melhor. Uhum. E, portanto, o melhor, enfim, na sequência do que esse psicólogo espanhol Uhum. recomenda, é contacto zero. É contacto zero. Portanto, o problema é que há pessoas que ainda têm a ilusão de querer mudar um indivíduo destes. Não é possível. Não é possível porque eles não querem mudar, não conseguem mudar, não sobrevivem se mudarem. E, portanto, Interessante. sinceramente, não acredito que uma pessoa que use as outras, que não tem sentimentos de amor, ahm, e que as relações que tem são utilitárias, Uhum. que possa estabelecer uma relação amorosa, Uhum. verdadeira. Verdadeiro. Pois, de Eu facto. não, Mas é verdade, não este. tenho ilusões, desculpa, não tenho ilusões de que, seja de que maneira for, com terapias de todo o tipo, etc., se possam reabilitar muitos destes indivíduos. Estou a falar dos narcísicos com características psicopáticas. Uhum. Não vale a pena termos ilusões. Eu sou muito otimista, mas neste aspecto acho que sou muito realista. Sim, sim. É verdade, porque eu estava a falar com uma amiga minha sobre isso e porque eu vejo assim. Este tema para mim é um tema que me é muito próximo e é um tema que me é muito querido porque sempre observei na minha vida que haviam pessoas desta forma também. Ahm, portanto é um tema que me interessa. Eu tenho uma amiga minha que está a falar comigo e que de facto, por exemplo, em relações amorosas, a outra pessoa, não, um narcísico não sente as coisas como uma pessoa normal, não é? Ou seja, é muito instrumental, usa as pessoas. Exato, E exato. portanto isso revela uma desconexão brutal com o outro, mas consigo mesmo também, não é? Ou seja, são pessoas que, em prol de estarem sempre a defender a sua autoestima, não estão conectados a si para não verem uma dor gigante. Sim, sim, Porque a dor é enorme, não é? Que é uma dor de talvez não terem sido vistos em crianças. sim, sim. E então, no fundo, o narcisismo é quase como se estas pessoas tivessem ficado bebés para sempre. É, o mundo tem que ser como eu quero. E se não for, porque nós, enquanto bebés, somos narcísicos, Sim, não é? sim. E então todos nós temos traços narcísicos, vão. Sim, 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 sim. Ok. Enquanto bebés somos narcísicos no sentido de, ahm, não é no sentido que somos pequeninos ditadores, Não, é não, no não. E sentido somos, não, estou a brincar. que o narcisismo faz parte do nosso funcionamento, Faz parte, não do é? ser humano. Agora, o auto, o autocentramento, ou centragem, Sim. ah, o egoísmo, o não reconhecer os outros. Os bebés são assim. Sim. Nesse Mas há uma sentido, dimensão são. saudável nesse narcisismo. É Sim, necessário. É é inevitável. inevitável porque só assim é que é possível satisfazer necessidades humanas muito básicas, muito básicas. E, Exatamente. portanto, um bebé de 2, 3 meses, não faz ideia de que a mãe e o pai dormiram pouco, têm Uhum. que ir lá ter Estão a com ele à mudar a meia da vida toda deles noite, por causa do não é? bebê. Pronto, são egoístas, enfim, narcísicos apenas nesse sentido, evidentemente. Depois, sendo bebés reconhecidos como são, uh, há duas dimensões das relações que são fundamentais para uma boa autoestima, que é
o bebé precisa de ser idealizado e precisa de idealizar os pais. Ok, E interessante. isto ajuda no desenvolvimento de uma boa autoestima, para além depois dos elogios, que Mas são ser fundamentais. idealizado, porque há vários caminhos de idealização, não é? Que é, eu vou idealizar o meu filho, ele vai ser o melhor. Quer dizer, vou idealizar. Não, há uma diferença entre idealizar um filho ou projetar nele os nossos sonhos, não Sim, é? sim, sim, Sim. sim. Portanto, idealizar é saudável. Idealizar é saudável. E, portanto, o bebé, há um autor, o Winnicott, Sim. que era psicanalista, não era psiquiatra nem psicólogo, era pediatra. E então ele sabia muito do funcionamento dos bebés e da relação dos bebés com as mães. Então ele falava do quê? Do bebé ver-se refletido no olhar da mãe. Que lindo. O olhar de orgulho por aquele bebé ser o melhor faz com que o bebé se sinta poderoso, idealizado. E pronto, isto é fundamental. Um pai, uma mãe que olhe para o bebé e não veja isto, pronto, o bebé pode nascer com 2 quilos, ser Sim, magrito, não sim. interessa. A mãe diz: Eu nunca vi na minha vida um bebé tão lindo como este. A gente vê bem, como não é nosso, não é? A oxitocina muda tudo, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Mas idealizar os pais também. Os pais, as figuras cuidadoras, não é? Seja quem for, Sim, muitas seja vezes não é quem preciso os for. pais. E, portanto, o bebé também precisa de os idealizar. Porque, por exemplo, não digo na adolescência, digo mesmo pequeninos, uma criança de 2, 3, 4, 5 anos ver um pai ou uma mãe a fazer figuras tristes ou muito debilitado é muito perturbador. Pronto, os bebés e as crianças pequeninas precisam de sentir que os pais são bons. O meu pai fez isto, e o meu pai consegue conduzir não sei o quê, e a minha mãe fez uma coisa muito boa. Enfim, seja o que for, tanta coisa na vida, não é? E pronto, isto é muito importante. Depois, isto é fundamental para a autoestima e o reconhecimento, o elogio, ao mesmo tempo que é preciso depois o caminho da continuidade, que é ir desidealizando, Exatamente. ir vendo como é que as pessoas são de uma forma progressivamente mais realista. E isto acontece até ao fim da vida, porque há pessoas que aos 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, às vezes os pais já morreram, e não conseguiram superar isto. Pois não. Sim, eu Porquê? sei o que dizes. Porque continuam a olhar, a referir-se aos pais como ou muito bons ou muito maus. Sim. Mas o que é que sente e as pessoas não sabem? Mas elas aí ficam num lugar de crianças, não é? Ficam num lugar de crianças e sem terem conseguido integrar A portanto, os verdade, a sentimentos realidade. positivos com os sentimentos negativos e ver os pais de uma forma realista, que Exatamente. é como? Com qualidades e Como eles defeitos, são, como como seres eles são. humanos, não é? Tal Exatamente, e qual. exatamente. E, portanto, é preciso esta desidealização progressiva, ah, para que a autoestima se vá construindo de uma forma saudável. Vamos supor que, ahm, por dificuldade dos pais, em que os filhos cresçam e se autonomizem e Uhum. ganhem competências de autonomia, Uhum. e, portanto, protegem muito, Uhum. e continuam a idealizar muito. Portanto, de certo modo, contribuem para que esse bebé, à medida que vá crescendo, se vá tornando numa pessoa que não transformou estas características narcísicas. Portanto, aquilo fica como quem está de bruto e é como se a pessoa fosse idealizada, É como... quase é o bebê rei, não é? Ou seja, Isso mesmo, isso é o mesmo. bebê rei e eu acho que isto é muito comum hoje em dia e acho que é importante falar sobre isto, que aquilo que eu vejo à minha volta e também já li alguns livros e um livro muito bom sobre isto. Não é só sobre isto, mas a Geração Ansiosa é um grande livro que fala Sim, sobre sim. esta última geração, em que há uma sobreproteção dos pais
E, e esta sobreproteção às vezes faz com que quem manda em casa são os bebés, ou é o bebé, é o filho. E portanto, qual é que é, pois, o impacto disto na vida deste ser, deste bebé, quando cresce? Que é, se ele não for bajulado, se ele não for idealizado, é muito fácil cair, não é? Ou seja, talvez o Sim, narcisismo seja um caminho aqui. exatamente, exatamente. Ok. Porque é preciso essa desidealização progressiva para a pessoa ter consciência que tem qualidades e tem defeitos, não é? Porque senão não aguenta, não O suporta choque com a o choque realidade. com a realidade. Mas se não houver essa integração daquilo que é o mundo real e a vida, o que este bebé faz quando cresce, ou seja, tornando-se narcísico ou sendo narcísico, é eu vou tentar mudar o mundo à minha volta para ele ir de encontro Ou, ou, àquilo que eu aprendi, ou mundo infantil. ao mundo infantil. Sim, E sim. isso, pronto. Ok, que interessante. Estou aqui a pensar alto contigo e. Ok. hum, Uma coisa que eu também pensei é que eu ao ler a história do Narcísico, não é? Aquela história que ele olha para o seu próprio Sim, sim. reflexo e É isso aqui. É exatamente, esse desenho. exatamente este desenho que está aqui, lindo. Ahm, e morre por não conseguir tocar na sua idealização, na sua projeção, não é? Reflete-me, leva-me um bocadinho a pensar na sociedade que nós, no mundo que estamos a viver atualmente, com as redes sociais e com tudo aquilo que está a ser. Nós estamos a viver num mundo que vive de uma forma performativa e, portanto, leva-me a pensar que nós estamos a viver numa sociedade um bocado narcísica, porque todos nós projetamos e idealizamos pessoas que queremos ser, por exemplo, nas redes sociais, e passamos muito pouco tempo connosco e com quem nós somos realmente. Tu percebes o meu ponto, aquilo que eu estou a dizer? Perfeitamente. Sim, sim, sim. Concordas, João? Sim, 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 Achas sim. que estamos numa sociedade doente? Sim, quer dizer, a minha esperança é que as sociedades acabam por se ir autorregulando Uhum, ao certo. longo das décadas ou das gerações. Sim, E, portanto, quer dizer, por exemplo, hoje em dia vêem-se jovens, rapazes e raparigas, altamente machistas. sim, sim, Vê-se isto. sim. E pronto, isto é um ciclo negativo em que estamos a entrar. Felizmente, eu, enfim, penso que é uma minoria, mas enfim, temos que estar atentos. Mas eu penso que as sociedades se regulam de modo a ir ao encontro, em última análise, da sua essência. E a Uhum, sua essência é o quê? É as pessoas conectarem-se de uma forma autêntica. uhum, Pronto, consigo e com os sim, e outros. com os outros? Nesta fase não estamos nessa fase. Pois não. Por exemplo, com as redes sociais, quer dizer, no fundo, o que é que acontece? As redes sociais podem proporcionar a satisfação de algumas necessidades Uhum, humanas, sem compreensíveis, dúvida. que é o quê? As pessoas verem-me, as pessoas porem likes, as pessoas reconhecerem alguma coisa que eu faço. E isto é bom, isto é uma necessidade que é satisfeita, isto em si mesmo é uma coisa boa. Qual é o problema? O problema é se a pessoa não tem outra coisa qualquer, para além disso, se não tem uma autenticidade, aquilo que a faz sentir mais realizada, Uhum, independentemente de outras coisas, a pessoa agarra-se a isto uhum, e tenta desenvolver isto o mais possível. uhum. Ahm, E fica presa àquela imagem, aquela. sim, sim. À fotografia, no fundo, não é? Uma analogia poderíamos fazer com aquelas pessoas que vivem por mérito dos aplausos, das palmas Sim, mesmo, sim, sim, do sim. teatro, dos Sim, espetáculos e tal. Com tudo ao mérito, e isso é bom. Quem é que não gostaria? É uma sim. coisa boa, é um reconhecimento, e o aplauso e o elogio são tudo coisas que a pessoa precisa. Mas se a pessoa não tem mais do que isso, uma vida pessoal, uma vida familiar, e baseia a construção da sua autoestima só, ou É muito praticamente só perigoso. nisso, é perigoso, porque a pessoa vai continuando a esvaziar-se por dentro, e o problema é que depois, quando isso acaba, a pessoa desmorona. Uhum, tal e qual. É, eu acho que a grande mensagem desta nossa conversa é a importância
dos pais, da forma como, não é? Como educam os filhos e como, como crescem ao lado dos filhos, ou como estão ao lado dos filhos enquanto os filhos crescem, porque é extremamente perigoso quando nós nos tornamos pais que não estamos realmente presentes, quando não vemos os filhos como eles são. Ahm, Porque, enfim, tudo começa em nós, não é? Ou Sim, sim. seja, Porque vai contribuindo para uma boa autoestima é. e para bom, um saudável funcionamento narcísico. Eu vou falando de baixa autoestima, mas o que é que seria uma boa autoestima? Quer dizer, no fundo, é a pessoa ter orgulho das coisas boas que tem e que faz, não é uma falsa modéstia. A pessoa Sim. ter orgulho. Sim, ter. Não é pavonear se eu consegui isto. Não, a pessoa sentir um orgulho Sentir genuíno. uma realização, Uma não é? realização pessoal. Sim. Aceitar as suas limitações, os seus defeitos. ahm, Aceitar as suas vulnerabilidades. O passar do tempo. O Exatamente. Ou envelhecimento. seja, encaixar-se na vida tal como ela é, não é? Encaixar-se na vida tal como ela é. No fundo, a grande manifestação da saúde mental é a capacidade da pessoa se adaptar, enfim, às várias circunstâncias de uma forma autêntica. Um Exatamente. outro fator que é fundamental, que mostra que existe uma boa autoestima, mas que também pode ser cultivado, é a humildade. A humildade. A humildade. Mas também há a falsa humildade, Sim, sim, eu não é? estou a falar na verdadeira humildade, Sim. mas isso a gente sente. Nós estamos perante uma pessoa, um ícone qualquer, uma pessoa de grande sucesso mediático. Se por qualquer razão falamos com essa pessoa, estamos num grupo com essa pessoa, como é que essa pessoa nos faz sentir? Uh, Se nos fizer sentir diminuídos, Diminuídos. inferiorizados, o problema pode estar em nós, que sentimos isso com todas as pessoas, mas pode estar na outra também. Uhum. E aí a gente pode perceber este indivíduo é capaz de ter características narcísicas. Uhum. Porque há muitas pessoas com estas tantas qualidades que nos fazem sentir bem Uhum. e fazem-nos sentir admiração por elas. Uhum. Pois é verdade, sem dúvida. São pessoas humildes, Humildes. não são falsas humildes, são pessoas São humildes. pessoas humildes. Nós sentimos, de facto, nós sentimos. Ahm, João, só para terminarmos aqui, eu continuaria a falar contigo. Eu acho que nós temos que gravar mais episódios sobre outras perturbações, que isto é sempre muito interessante. E até porque sempre que eu tinha uma pergunta para te fazer, tu acabavas por responder. E esta minha última pergunta, tu acabaste de responder, que era precisamente qual é que é o oposto do narcisismo para ti, e tu acabaste de responder isso, não é? Pois. É um funcionamento narcísico saudável, baseado numa autoestima saudável Numa também. boa, bem fundamentada, não é? Numa Sim, boa sim. estrutura. Mas para terminarmos, queria deixar aqui também algumas sugestões de livros sobre o tema. Pronto, eu trago o livro Não És Tu, da autora que eu depois deixo aqui, que agora não me recordo do nome, que é uma psicóloga muito conhecida na área de narcisismo. Tu também traz o Amor Zero, por exemplo, não Sim, é? sim, Outros sim. livros, trazemos aqui o livro do João também, que é Nascemos Frágeis e Recebemos Ordens para Ser Fortes. Pois, esse livro, no fundo, o que me levou a escrever esse livro foi tentar perceber melhor o que é tudo isto. O narcisismo, o funcionamento narcísico, a autoestima, tudo isto. E, inclusivamente, também para vermos como é que isso não é uma coisa apenas dos tempos modernos, mas tem a ver com a nossa condição humana. Falo aqui também disso. Que giro, sim. Ver a origem, não A é? origem, enquanto espécie. Sim. Enquanto espécie, nós somos bebés, ao contrário das outras espécies, muito vulneráveis. Que engraçado. Mas fisicamente. Sim. E ao mesmo tempo com uma necessidade muito grande
de aportes narcísicos, ou seja, a idealização, os elogios, o reconhecimento, tudo isso. Os animais não têm isto. Pois, exato. Sim, Isto é uma coisa uma que boa resulta questão. de o nosso córtex pré-frontal se ter desenvolvido exponencialmente mais do que nos outros animais. Ok. E pronto, enfim, com muitos exemplos, olha, modéstia à parte, eu recomendo este porque tem muitas coisas que eu fui buscar a vários sítios e tem muitas referências bibliográficas. Boa, boa. Olha, lembrei-me aqui de um exemplo que está aqui. Há um filme que se chama o Forrest Gump. Ah, adoro. Grande filme. Forrest Gump, ele tinha um QI, Sim, quociente intelectual, já não me lembro, de 80 ou 60, sim. já não me lembro. Pronto, o rapaz, coitado, enfim, tinha um desenvolvimento intelectual muito baixo, pronto. E a mãe dizia assim: tu não és diferente, tu vais conseguir, tu vais conseguir. E o que é que aconteceu? Enfim, depois já há outras peripécias pelo meio. O que é que aconteceu? Ele estava com uma rapariga de quem gostava e depois vinham os rufias atrás dele para lhe Sim. bater. Ele tinha aquelas talas metálicas, não Uhum. é? E ele depois começou a andar, a correr, foi por aí fora, soltaram-se as talas e pronto, e ele depois desatou a correr por esse mundo fora, não é? Exatamente. E eu acho que isto é uma boa metáfora do que é ah, a crença desta mãe nele. Tu consegues, tu não és diferente dos outros Exatamente. e, portanto, enfim, ele Ou foi seja, por o aí fora. poder de idealizarmos os nossos filhos Sim, de sim, forma sim. saudável, não é? Bom, Obviamente. falo da humildade, do reconhecimento, do amor, enfim, Boa, tudo isso. boa. João, muito obrigada por esta conversa. Obrigado Foi muito também. bom. Mesmo, muito Gostei bom. muito, obrigado. Obrigada e até à Até à próxima. próxima. Obrigada.